Bom dia para você, tudo bem? O nosso tema hoje, gente, não podia ser mais assim sério e importante, porque é impressionante como os números de pessoas tirando a própria vida ou querendo fazer isso têm crescido nos nossos dias. Jovens, adultos, não têm idade, não têm cor, não têm gênero, pessoas assim muito insatisfeitas ou, em sua grande maioria, decepcionadas com elas mesmas, sabe, querendo e muitas atentando contra a sua própria vida. O suicídio é uma realidade, deixou de ser um tabu, é algo bem mais presente do que a gente imagina nas famílias, nas vidas. Em muitos casos, é verdade, é fruto de uma dor profunda de gente que está deprimido. A depressão é uma doença, é um desequilíbrio químico e isso leva às vezes a pessoa a cometer o suicídio por entender que a dor da morte seria menor do que a dor existencial que elas experimentam fruto da doença. Mas em muitos casos, é verdade também, a opção por tirar ou atentar contra a própria vida é fruto de uma decepção profunda consigo mesmo, uma falha, uma derrota. E isso, gente, apesar do aspecto da enfermidade que eu já mencionei, o suicídio tem também um aspecto muito cultural e é sobre isso que eu queria falar agora. Se o problema que você visualiza ou em casa ou com alguém conhecido é da doença, é fruto de uma depressão, é oração e médico, é clamar a Deus pela vida da pessoa e levá-la no médico. E se o médico passar remédio, toma o remédio, tá certo? O remédio é um presente que Deus deu ao homem, ao desenvolvimento da tecnologia farmacológica é um presente de Deus, então o remédio é para ser tomado, tá certo? Mas o aspecto cultural do suicídio é isso que eu quero te levar a meditar hoje, porque não é verdade que a gente vive numa cultura de muito sucesso, onde o fracasso não é permitido, de muito triunfo, onde a derrota não é permitida? As pessoas hoje entram, digamos, no mercado de trabalho ou na vida acadêmica só pensando ou só concebendo a possibilidade do ganho, do acerto, do sucesso. E gente assim não se acostuma à realidade de que em momentos da vida vão falhar, vão errar, vão se decepcionar com elas mesmas, uma frase mal colocada, uma escolha mal feita que vai fazer com que ela colha um fruto ruim. Pensando nisso, deixa eu lembrar você do que o Evangelho de Lucas nos fala num texto famosíssimo, que é o texto da crucificação de Jesus. Nos diz assim, no versículo 46, quando Jesus já está na cruz e diz então, capítulo 23 de Lucas, verso 46, diz que Jesus bradou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a se afastar. Bater no peito era um sinal daquele povo do Oriente Médio, ainda é hoje em dia, um sinal de luto, de derrota, de profundo lamento. Então, isso mostra para nós que o homem de maior sucesso que existiu sobre a terra, Jesus Cristo, vivenciou o momento de derrota. Ele entregou o seu espírito, ele já havia dito logo antes: Pai, está consumado, ou seja, ali o plano de Deus, de Jesus Cristo ser morto, estava sendo consumado. Então veja se isso não é a evidência de que, mesmo na vida de grandes homens, a derrota ou o estágio da vida em que se perde e não se acerta sempre é um estágio necessário, é um estágio verdadeiro. Então eu quero falar sobre essa nossa cultura de triunfo. Tudo hoje tem sempre que dar certo. Que história é essa? É em cima do erro e em cima da decepção que nós nos tornamos pessoas mais fortes. Então, por favor, não caia nessa lorota. E dentro da religião cristã tem muita gente pregando
que em Cristo você é mais do que vencedor. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu te lembrar que quando Paulo falou essas frases sobre vitória e sobre tudo o poder naquele que fortalece, ele estava se referindo a tudo que ele havia passado: apedrejamento, espancamento, naufrágios, prisões, chicotadas. Aí ele diz: tudo isso eu posso porque a minha força não vem de mim mesmo, a minha força vem do Senhor. Então, assim, abaixo esse discurso triunfalista. A vida com Cristo é uma vida que concebe sim o sofrimento. Através do sofrimento a gente se fortalece. Através do sofrimento a gente se identifica com Cristo. Não ache que porque seu plano não deu certo, porque o relacionamento que você tanto gostava acabou, ou porque você foi à falência, que isso significa o fim da sua história e que você vai tomar uma caixa de remédio e acabar com tudo isso. Esse é um ato, alguns dizem, covarde. É um ato desesperado. É um ato de quem não está pensando bem. Permita que a história deste Cristo que sofreu faça valer o seu sofrimento. Porque esse mesmo Cristo que sofreu, ressuscitou ao terceiro dia para uma vida nova. E aí é onde entra, sim, o ponto do cristianismo. O sofrimento fará parte, as decepções farão parte, mas em Cristo sempre haverá a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de uma nova manhã ensolarada depois de uma noite chuvosa e triste. Que você entenda esta verdade, que isso aqueça o seu coração, lhe faça levantar e continuar a sua vida. Que Ele te fortaleça, que Ele te faça mudar de ideia, te coloque de pé em nome de Jesus. Amém.